Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos orar e iniciar nosso culto nesta noite, nosso culto de ensino, onde estaremos aqui louvando o Senhor e logo mais ouvindo a palavra do Senhor. Oremos juntos. Pai Celestial, aqui estamos na Tua presença, mais uma vez diante de Ti, Senhor. Queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, estaremos aqui louvando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra que vai ser transmitida através do Teu servo. Que o Senhor possa falar conosco e com todos aqueles que estão, Senhor, conectados conosco neste canal, Senhor, ouvindo a palavra e recebendo a mensagem do Senhor. Fica conosco, Pai. Recebe nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor junto com o nosso irmão cooperador, irmão Moleiro. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade, né? Vamos todos, abra sua harpa, não perca a oportunidade de louvar o nome santo de Jesus Cristo. Vamos começar o nosso culto entoando o hino de número 51, Adoração Reconhecida. Hino de número 51. Graças a Deus. Hino de número 141. Guia-me sempre, meu Senhor. 141. Cento e 41.
me faz sentir doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste pela cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, a nossa leitura oficial do culto, que está no livro de Salmos, de número 46, o verso 1 a seguir. Salmos, de número 46, verso 1 a seguir, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e se espumejem, e a sua fúria os montes tremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-se e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Nós vamos estar orando neste momento. Quero convidar aqui o irmão para vir orar. Everton estará aqui orando, apresentando os pedidos de oração, já orando também, que após o louvor, o nosso irmão Heber, o pastor Jurandir estará aqui ministrando a palavra. Ele já estará orando também para Deus abençoar a mensagem. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Ô Senhor Deus, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Chega na casa dos irmãos através da internet, Senhor, do YouTube. Que abençoe, Senhor, todos os lares que estarão ouvindo a palavra, os hinos, Senhor. Abençoe aqueles que estão necessitados, aqueles que foram acometidos de enfermidade, Senhor. Abençoa também o meu lar, Senhor, que essa semana estaremos completando 20 anos de casado, eu e minha esposa Juliana, Senhor. Abençoa a minha família, abençoa a família de todos os irmãos que estão nos ouvindo através da internet. Agradecemos, Senhor, e entregamos o pastor na tua mão para transmitir a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo pela internet, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e convidá-lo a louvar o Senhor comigo com este hino, onde quer que você esteja.
Glória a Deus. Saúdo a todos os nossos irmãos com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de falarmos a palavra do Senhor, a pedido do nosso pastor presidente, pastor Osias Gomes de Oliveira, nós queremos avisar a amada igreja que sábado, primeiro sábado do mês, a nossa Santa Ceia será pelo sistema Drive-Thru, a partir das 18 horas e vai até as 19 horas e 30 minutos, podendo se estender um pouco mais. Então os irmãos ficam cientes, avisem uns aos outros, entrem no nosso canal e divulguem. Sábado, dia 3, às 18 horas, a partir das 18 horas, até as 19 horas e 30 minutos, a nossa ceia, Santa Ceia, será pelo sistema Drive-Thru. Os irmãos estarão entrando ali pelo portão da frente e os nossos diáconos aí já estão montando uma logística para atender 2 carros, né, 2 famílias ou 2 pessoas de uma vez só. E os irmãos poderão participar da ceia do Senhor com bastante alegria. E vamos continuar orando, irmãos, para que essas restrições acabem e a gente volte à normalidade. Eu quero ler a palavra de Deus, convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Eu pensei numa palavra e me veio essa mensagem ao meu coração, que está registrado em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 até o versículo 10. O título diz assim: Ziclague é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá estavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abimeleque a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e os seus 600 homens com ele, que se achavam, e chegaram ao bezerro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, pois não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Eu quero falar nessa noite baseado num tema que diz o seguinte: superando as nossas próprias forças. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu estava comentando esses dias em casa que muitas enfermidades, muitas doenças, muitas tragédias aconteceram no mundo. Tsunami, furacão, acontece muito nos Estados Unidos. Mas essa pandemia,
principalmente aqui no Brasil, ela tem atingido pessoas bem próximas de nós. Muitas pessoas próximas de nós. E às vezes a gente se sente inerte. Às vezes a gente se sente impotente. Às vezes a gente se sente sem condições de fazer nada diante da situação. Você vê ali um ente querido seu partindo para a eternidade e você não poder fazer nada. Então parece até um paradoxo eu trazer uma palavra como essa. Como superar as nossas próprias forças diante do que nós estamos enfrentando, diante daquilo que nós estamos vivendo. Então se torna uma situação até mesmo complicada, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes até pensamos que Deus nos abandonou e deixou-nos aí à mercê de uma situação tão terrível. Mas eu quero dizer para os meus queridos irmãos, para os nossos ouvintes, aqueles que estão conectados aí online, que o homem foi criado por Deus com uma capacidade de superação. Eu quero repetir mais uma vez. O homem foi criado por Deus com a capacidade de superação. Eu li uma vez, há muito tempo atrás, o testemunho de um atleta que ganhou na Olimpíada uma medalha de ouro, em 1986, em natação. E ele contava que ele não era assim um nadador tão experiente para ganhar aquela medalha. E o tempo que ele fez, comparado com o tempo que se exige hoje, era pequeno demais. Ele não ganhava mais medalha, mas nem de ferro, se fosse hoje, se ele entrasse numa competição. Mas ele ganhou naquela época, em 86, uma medalha de ouro. Alguns anos depois, todo mundo sabe que o Felber, lá nos Estados Unidos, que é um nadador americano, ele em uma Olimpíada, ele ganha 8 medalhas de ouro, em apenas uma Olimpíada. O que significa isso? Superação. Esse nadador consegue bater o tempo de muitos nadadores de anos passados. Por quê? Porque ele mesmo contava que ficava no mínimo 6 horas dentro de uma piscina por dia treinando. Então o homem ele foi feito com capacidade de superação. Eu também li uma reportagem, porque a Rússia, ela já teve muitos conflitos internos, e da Rússia ali saiu muitos países, e nesses conflitos havia muita morte, havia muita barbaridade. E eu li uma história que eu fiquei impressionado. Um homem, para fugir de uma zona de conflito, ele carregou a sua mãe, que estava doente, 60 quilômetros no ombro. Humanamente falando, você fala, isso não existe. Mas aquele homem conseguiu fazer isso. Para salvar sua mãezinha de uma zona de conflito, ela estava impossibilitada de correr, impossibilitada de se locomover sozinha. Ele joga a mãe no ombro e ele caminha 60 quilômetros. O que é isso? É a capacidade de superação que Deus, com certeza, Ele pode nos dar em momentos de dificuldades. Eu li uma frase uma certa vez que me chamou muita atenção, que diz o seguinte:
não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que melhor se adaptam. Vou repetir: não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que melhor se adaptam. E um exemplo desse daqui, a gente vê na Bíblia. Entre Davi e Golias. Humanamente falando, no braço, Davi tinha condições de bater Golias? É claro que não. Golias era muito mais forte do que Davi. Golias era muito mais experiente do que Davi. Golias tinha muito mais capacidade do que Davi. Golias era muito mais alto do que Davi. Golias usava toda a indumentária militar para uma guerra, para um combate. Agora, como é que pode se explicar ele conseguir vencer Golias, se não é o momento de adaptação? Se não é um momento ali, Deus na vida dele, mostrando: Davi faz isso, Davi faz aquilo. Davi é um estrategista naquele momento, porque ele chega no campo de batalha, ele não foi ali para brigar com ninguém. Davi não foi ali para lutar com ninguém. Davi simplesmente estava obedecendo o seu pai, que disse para ele: meu filho, pega esse queijo aqui e leva para os capitão de 1000, e leva isso aqui para os seus irmãos, e faça isso e faça aquilo. Davi, a Bíblia diz, a única coisa que ele pegou foi o seu alforje de pastor, a sua funda, e ele nem imaginava, creio eu, que ele ia enfrentar aquele combate naquele dia. O que sobrava para Davi naquele momento? Se não se adaptar àquele momento, se não planejar uma estratégia naquele momento, para poder superar aquela dificuldade, porque fatalmente ele morreria naquele combate. Não tinha chance para ele, até porque se fosse hoje, nessas lutas aí de profissional, jamais se deixaria um duelo daquele acontecer. Esses dias aí aconteceu um duelo entre dois grandes lutadores, né? Eu acompanhei pela reportagem, não vi luta porque isso não me interessa, só estou dando aqui um exemplo de dois grandes lutadores americanos aí que se confrontaram, mas até a regra dizia que um não podia vencer o outro. Depois que terminou a luta lá, falaram isso. Mas o peso tinha que ser mais ou menos o mesmo, a altura tem que ser mais ou menos a mesma, porque senão a própria organização esportiva não deixa eles lutarem. Então, no cenário normal, jamais poderia ter uma luta entre Davi e Golias. Porque eu não entendo muito desse esporte aí, que eu nem acompanho, mas eu sei que são por categorias. E quem está numa categoria não pode lutar com outro de outra categoria. Mas Davi chega ali no campo de batalha, e Davi só sobrevive porque ele se supera. Davi se supera. Davi se supera. E ele, por que ele se supera? Porque ele crê num Deus todo-poderoso. Porque ele crê num Deus vivo e verdadeiro. Porque ele confia no Senhor. Porque ele vê que aquele momento era um momento que ele tinha que se apegar com Deus. E ele cria ali uma estratégia. Ele vê que o homem estava tremendamente armado. Tinha capacete, tinha lança, tinha couraça, tinha um escudo, mas tinha uma abertura no capacete. Tinha uma abertura no capacete. Então a frase diz assim: não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que melhor se adaptam.
Davi se adapta no momento que mais foi necessário. E ele atinge exatamente a testa do gigante. E o gigante cai no chão. Eu creio que quando Davi sai das fileiras de Israel e começa a descer o vale do Carvalho, rumo ao ribeiro, quando Golias vê aquele garoto, ele fala: não é possível. Eu acho que o rei Saul se endoidou. Eu acho que ele está mandando esse menino aí para dizer assim: olha, você venceu um garoto aí, você venceu um menino. Eu não sei o que está passando na cabeça desse rei aí, mandar um sujeito desse para lutar comigo. Mas Davi não estava indo ao encontro de Golias por ordem de Saul. Ele estava indo por ordem do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que com certeza estava dizendo para Davi: Davi, eu estou na tua frente. Davi, eu te acompanho. Davi, eu te protejo. Ainda que ele jogue a lança primeiro, ele não vai acertar, mas você não vai errar, Davi. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para todas as famílias, para todas as pessoas que estão enlutadas, que estão atravessando por esse momento tão difícil, que tem um parente, tem um conhecido, tem um amigo, talvez na UTI, ou esperando uma vaga de UTI, ou pedindo oração por causa dessa enfermidade ou de outras enfermidades. Eu quero dizer para você, você tem um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele pode reverter esse quadro, Ele pode mudar essa situação, Ele pode fazer um grande milagre na vida do teu querido, do teu familiar, porque Ele é Deus, e você pode se superar nessa situação. E nós vamos entrar aqui exatamente no que aconteceu. Davi tinha acompanhado os filisteus, juntamente com um grupo de mais ou menos 600 homens. Mas antes da batalha se travar, o rei dos filisteus disse: para que esse judeu está fazendo aqui? O que esses hebreus estão fazendo aqui? Manda eles voltarem. A Bíblia diz que Davi ficou muito irritado com aquilo, mas teve que voltar. E quando ele chega na sua cidade, a cidade tinha sido queimada. A cidade tinha sido destruída. As mulheres tinham sido levadas, as crianças tinham sido levadas, a prata tinha sido levada, o ouro tinha sido levado, os bois tinham sido levados, todo o rebanho tinha sido levado. Os amalequitas não deixaram nada. Eu fico imaginando a situação que Davi fica, e os seus homens. A Bíblia diz que eles choraram tanto, que não tinha nem mais força para chorar. Mas o pior de tudo acontece. Eles agora querem matar Davi. Fala: você é o culpado. Você nos levou para a batalha, deixamos a cidade desprotegida, os inimigos vieram e levaram as nossas mulheres, levaram as nossas crianças, levaram tudo. Você é o culpado. E queriam matar Davi. E queriam apedrejar Davi. Eu não sei como que você está vivendo hoje. O que é que você está passando, o que é que você está atravessando, que alguém olhe para você e diz assim: você é o culpado. Você é culpada. Esse negócio está acontecendo por causa de você. E você às vezes fica sem saída. E não sabe o que fazer. Porém nós vamos aprender com Davi aqui nessa noite, rapidamente. O que é que Davi faz? A Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor seu Deus. É o primeiro ponto. Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Não adianta contar para A, para B, para C, a não ser que eles forem orar por você, para que o problema seja resolvido. Mas o melhor amigo ainda é Jesus Cristo. A melhor saída ainda é buscar a presença dEle.
O melhor remédio se chama Jesus de Nazaré. É entrar no teu quarto, é fechar a tua porta e contar para ele o que está acontecendo. A Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Eu gosto muito disso, irmão. Sem Deus não dá para resolver os problemas. Sem Deus não dá para resolver as dificuldades. Deus precisa fazer parte da minha e da tua vida. Deus precisa fazer parte do meu e do teu processo. Por favor, não exclua Deus. Não exclua Deus. Saiba que Ele é poderoso para te socorrer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O salmista diz em outro salmo: cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, me vi em tristeza e aperto, mas o Senhor foi o meu amparo, o Senhor foi o meu escudo, o Senhor foi a minha força, nele eu confiei. A segunda coisa que acontece aqui é que Davi ora. Davi era homem de oração. Ele viu que o negócio ficou feio para o lado dele, que os seus próprios soldados, seus próprios amigos queriam matá-lo. Davi, o que ele faz? Ele começa a orar a Deus. Ele pede a misericórdia do Senhor. Existe um lugar, meus irmãos, que eu e você não precisa ser rico para se encontrar com Deus. Existe um lugar que eu e você não precisa ter dinheiro para se encontrar com Deus. Existe um lugar que eu e você não precisa ter carro novo para se encontrar com Deus. Existe um lugar que eu e você não precisa ter casa nova para se encontrar com Deus. Você pode ter até uma casa pequena, mas com certeza você tem um quarto lá. Com certeza você tem um lugar de oração. Com certeza você tem um lugar que você pode dobrar o joelho e dizer: Senhor, está acontecendo isso. Senhor, está acontecendo aquilo. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. E Deus vai vir ao teu encontro. É o lugar da oração. É o lugar onde eu e você entramos às vezes angustiado, abatido e triste, e saímos revigorado e cheio do Espírito Santo, sabendo que a nossa oração tem uma resposta. Segunda coisa que acontece com Davi, isso eu acho muito lindo. Davi consulta a Deus. A coisa estava difícil. A situação era precária. Os soldados de Davi queriam matá-lo, mas a Bíblia diz que Davi consultou. E como é que ele consulta a Deus? Quando Davi estava lá na caverna de Adulão, se escondendo de Saul, a Bíblia diz que Saul matou todos os sacerdotes do Senhor, lá na terra de Tobi. Mas escapou um sacerdote chamado Abiatar. E quando ele escapou, o único que escapou, a Bíblia diz que ele trouxe consigo a estola sacerdotal. Foi o maior presente que Davi recebeu em toda a sua vida quando estava refugiado. Foi a visita daquele sacerdote. E por que eu digo isso? Porque através daquela estola sacerdotal, um israelita poderia consultar a Deus. Um israelita poderia consultar a vontade do Senhor. E quando Davi se viu em aperto, ele chama Abiatar e fala para ele: traz aqui a estola sacerdotal. E eu vejo, parece que Abiatar chegando perto de Davi e fala: o que tu queres? Ele fala: eu quero consultar a Deus. E ele faz duas perguntas para Deus. E Deus dá 3 respostas. Ele fala: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-lo-ei?
E Deus responde: você vai perseguir, você vai alcançar e você vai recuperar tudo de volta. Esse é o Deus que eu e você serve. Davi consultou a Deus. Será que você e eu estamos consultando a Deus? Tem gente que não consulta a Deus para nada. Deus não faz parte do dia a dia dele. Deus não faz parte do dia a dia dela. Deus é um ser estranho. Deus está olhando para ele e dizendo: olha, eu estou aqui, prontinho para te responder. Mas você excluiu Deus da tua agenda. Você excluiu Deus do teu dia a dia. Você excluiu Deus do rol de amizades que você tem. Quando no contrário, se você fosse colocar no papel os seus melhores amigos, Deus deveria estar lá no primeiro nome. Porque Jesus ainda é o melhor amigo. Jesus ainda é o melhor companheiro. Jesus ainda é fiel e verdadeiro. A presença de Jesus é tão gloriosa, tão maravilhosa, que os 2 discípulos de Emaús, nem sabendo que era Jesus, e vendo que a companhia daquele homem era tão boa, que quando Jesus quis passar mais adiante, eles disseram: não, não faça isso, forasteiro, peregrino, fica conosco, já se faz tarde, venha cear conosco, fique aqui conosco. E o que é que acontece? Jesus entra para cear com ele. Mas será que você está excluindo Jesus do teu rol de membros? Do teu rol de amigos? Você fica tanto tempo no Facebook, tanto tempo no Instagram, tanto tempo no WhatsApp, tanto tempo na internet, mas nada de Deus. Nada de Deus. Nada de Deus. Eu quero que nessa noite você aprenda com Davi: consulte o Senhor. Ah, eu consultei e ele não respondeu. Então espera, consulta de novo. Mas não faça sem ele responder. Porque se você e eu fizer sem ele responder, a gente pode ter um problema. Eu particularmente já tive muitos livramentos de Deus na minha vida. Eu não vou aqui contar, eu estou lembrando de alguns aqui, não vou contar por causa do tempo, mas eu já tive muitos livramentos de orar de madrugada e dormir, Deus me mostrar em sonho o que eu deveria fazer, e no outro dia eu fazia do jeitinho que Deus havia me ordenado, e dava tudo certo. Davi chama o sacerdote Abiatar e consulta a Deus: perseguirei esta tropa? Alcançá-lo-ei? E Deus disse: persegue, você vai alcançar e ainda vai recuperar, porque você está confiando em mim, Davi. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu lugar forte. Irmão, quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é à toa. Davi era um homem quebrantado. Davi era um homem que tinha o Deus como único sobre todas as coisas. Davi tinha intimidade com Deus. E essa intimidade, Davi não alcançou no palácio. Davi não alcançou colocando uma coroa na cabeça. Davi não alcançou colocando vestes de rei. Não, ele alcançou lá no campo, pastoreando ovelhas do seu pai. Ali Davi aumentou a sua intimidade com Deus. Foi ali que ele recebeu a chamada. Foi ali que Deus começou a levantar ele. Foi ali que Deus começou a se revelar para Davi. Foi dali que Deus deu um grito e disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. E se Deus falou achei, é porque estava procurando. Agora imagina Deus, que é o Criador do céu e da terra, está procurando um homem para reinar sobre o seu povo. E quando ele acha, Deus dá um grito e diz assim: achei. Se tivesse alguém por perto, diz: o que o senhor achou? Eu achei Davi. O que Davi faz? Davi consulta Deus. O que mais que Davi faz?
enfrenta as dificuldades. Porque você não pode ficar de braço cruzado depois que Deus fala. Você tem que fazer. O que ele faz? Ele pega os 600 homens e sai atrás dos amalequitas. E são alguns dias de viagem. Só que no ribeiro de Besor, acontece ali a primeira prova. Qual que era a prova? A prova do cansaço, a prova do desânimo. E a Bíblia diz, os irmãos me ajudem aí, parece que 200 homens não aguentam. É isso mesmo? Vamos ler aqui a palavra de Deus. 200 homens não consegue. Partiu Davi com 600 homens e chegaram com ele, que se achava, e chegaram ao bezerro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, para passar o ribeiro de Besor. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Quem sabe você está diante do ribeiro de Besor? E Deus está perguntando para você: você vai ficar do lado de lá ou vai tentar atravessar o ribeiro? Você vai desistir porque você está cansado? Ou você vai tentar atravessar esse ribeiro? É exatamente no ribeiro de Besor que muita gente fica prostrada. É exatamente no ribeiro de Besor que muita gente fica amedrontada. E diz: eu estou cansado. Eu já orei demais. Eu não aguento mais. Eu vou jogar a toalha. Mas Deus está te mandando nessa noite atravessar o ribeiro de Besor. Você precisa atravessar o ribeiro de Besor. Porque do outro lado, você vai conquistar a sua grande vitória. Eu li uma frase de Paulo Vanzolini que dizia assim: chorar onde eu chorei, qualquer um choraria. Mas dar a volta por cima como eu dei, eu quero ver quem daria. Vou repetir. Chorar onde eu chorei, qualquer um choraria. Mas dar a volta por cima como eu dei, eu quero ver quem daria. Eu quero dizer para você que Deus te fez com capacidade de superação. Deus te fez com capacidade de superação. Porque se você se esforçar no Senhor seu Deus, se você tomar os passos que Davi aqui tomou, com certeza você e eu vai vencer. O apóstolo Paulo, depois de sofrer naufrágio, ser açoitado com varas, passar por nudez, por frio, por tempestade, jejum, fome, ele ainda tem capacidade de escrever: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: não foi isso, não foi varada que fez eu parar, não foi chicote que fez eu desistir, não foi frio que fez eu jogar a toalha, não foi nudez que fez eu abandonar o caminho. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus quer me fortalecer nessa noite, e Deus quer te fortalecer nesta noite. Você não tenha dúvida disso. Deus nos fez com capacidade de superação. Quando eu olho para a mulher do fluxo de sangue, o que eu vejo ali? Superação. Pensa uma mulher perdendo sangue 13 anos. Qual era a saúde dessa mulher? Qual era a força que essa mulher tinha? Qual era o vigor que essa mulher tinha? Quais eram as proteínas que essa mulher tinha no corpo? Mas
ela não tinha mais nada. Mas quando ela ouve falar de Jesus, que aquele homem podia curá-la, ela rompe a multidão, ela rompe as dificuldades, ela rompe os problemas, e ela tem uma coisa na cabeça, que é a fé, que é a confiança. Se tão somente eu conseguir tocar na hora do vestido dele, eu vou ser curada. Jefité, filho de uma prostituta, foi esculhambado pelos seus irmãos por causa disso. Ele era filho de Gileade, um grande homem, mas porém a sua mãe era uma prostituta. E quando ele foi crescendo, se tornou adolescente, os irmãos dele falaram: aqui não, rapaz, você não vai herdar aqui não, pode tomar seu caminho aí, pode se virar na vida, que não tem vez para você não. Eu não sei com quantos anos Jefité teve que sair de casa, a Bíblia não fala isso, mas muito novo ele foi expulso de casa, e aí ele foi até para a terra de outra terra lá, e viveu a vida dele. E ele poderia ser um homem revoltado, poderia ser um homem triste, abatido e desanimado, e dizer: para mim não dá, para mim não tem condições. Porque tem muita gente, irmão, que quando entra na luta, quando entra na prova, ele desanima dizendo o seguinte: eu sou pobre, eu não tenho amigos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho posição social, fulano fez isso comigo, ciclano fez aquilo comigo, eu fui traída. Irmão, para com esses negócios. Para Deus não existe nada disso. É só confiar no Senhor, que Ele vai dar vitória, que Ele vai abençoar. E Jefité jogou tudo isso para trás. Falou: tudo bem, meus irmãos não querem nada comigo. Mas ele se tornou um homem valente, ele se tornou um homem corajoso. Ele não se espelhou na mãe que ele tinha, ele se espelhou no pai que ele tinha. Falou: meu pai é Gileade, meu pai é um dos clãs da tribo de Israel, meu pai era um homem poderoso, e eu posso ser também. E Jefité põe isso na cabeça. Um dia os israelitas precisam dele, e vão atrás de Jefité. Ele ainda deu uma dura na turma: vocês me expulsaram, agora vem atrás de mim. Falei: mas não tem ninguém quem nos livra, os amonitas estão aí querendo guerrear conosco, e se você aceitar, você vai ser juiz nosso, o nosso capitão. Então tá bom. E Abel diz que quando ele aceitou a proposta, o que aconteceu? Mais para frente, o Espírito do Senhor se apoderou de Jefité, e ele se torna um dos juízes de Israel. Então, meu irmão, nada de baixar a cabeça, nada de baixar a guarda. Mesmo que se você esteja diante do ribeiro de Besor, Deus está mandando você atravessar esse ribeiro, porque do outro lado você vai conquistar a sua grande vitória. Fique com essa palavra aí para o teu coração, e não desanime, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Palavra gloriosa, que possamos estarmos na presença do Senhor, superando as diversidades e vencendo as barreiras que nós encontramos de frente na nossa vida, na nossa trajetória. Que Deus possa continuar abençoando cada um que ouviu essa mensagem e possa guardar no coração. Nós vamos orar neste momento. Eu quero perguntar se tem alguém que queira aceitar Jesus ou retornar para a casa do Senhor. Nós estaremos orando em seu favor. Aí na tela do seu celular ou da TV tem o QR Code da igreja, aí vai estar as informações para você, e nós vamos estar orando neste momento. E se você desejar aceitar o Senhor, depois manda uma mensagem aí, compartilhe no chat aí que você está retornando. Nós estaremos
orando pela sua vida, te acompanhando, e Deus estará te abençoando. Vamos agradecer o Senhor e já orando por você neste momento. Pai Celestial, nós agradecemos pela Tua palavra, a qual o Senhor falou aos nossos corações uma vez mais. Querido Senhor, abençoa de uma forma toda especial. Também quero apresentar a Ti, aquele que neste momento, aí no lar dele, na sua casa ou no carro, onde ele estiver, esteja retornando ou aceitando o Senhor como Salvador de sua alma. Que o Senhor possa, Pai, escrever o nome dessa pessoa no livro da vida, libertando, transformando, curando, salvando, para a glória do Teu nome. Agora, ó Pai, continua conosco, nós pedimos as Tuas bênçãos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. O pastor Jurandir estará aqui dando alguns avisos do trabalho. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu tenho alguns avisos aqui. Quero avisar os irmãos que as nossas contribuições podem ser feitas aí através do nosso QR Code. Os irmãos, só aí, chegando a sua câmera aí do seu celular, no QR Code aí, na tela do seu aparelho, você tem aí os dados da nossa igreja para poder fazer a sua contribuição. Nós também estamos aqui fazendo plantão, irmãos. Toda terça-feira, a partir das 18 horas, nós temos aqui a nossa tesouraria. Às vezes nós ficamos aqui até de dia também. Os irmãos que quiserem trazer suas contribuições durante o dia, a secretaria é aberta de segunda a sexta, de manhã e à tarde. E na tesouraria sempre tem um tesoureiro aqui, mas os nossos plantões mesmo são dados toda terça-feira à noite, toda quinta-feira à noite, todo domingo pela manhã no horário da escola dominical e todo domingo à noite, que seria assim no horário das 18 horas, mais ou menos em diante, né? Até terminar aí esse período de restrição. Mas nós estamos dando atendimento, então não seja por isso que você não venha contribuir para a obra do nosso Deus. E se você quiser ajudar, você é um membro da nossa igreja, e não sendo também, se quiser se inscrever no nosso canal, faça isso, compartilhe o link do culto, deixa aí um comentário, curta aí o vídeo, e todos os avisos da igreja está aí no nosso canal oficial, que está como AD Belém Guaratinguetá Oficial. Vou repetir, AD Belém Guaratinguetá Oficial. Você tem aí todos os links aí para você ficar informado de tudo que acontece na nossa igreja. A nossa escola bíblica dominical, a aula das irmãs está ocorrendo aí de forma online às 17 horas nos sábados, que é a classe Rosa de Saron, 17 horas no sábado, e a classe Abraão e Gideões está sendo transmitida às 9 horas da manhã no domingo. Que Deus abençoe todos os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer mais uma oração e já terminarmos o nosso trabalho. Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça por esse momento aqui na tua presença, onde estivemos aqui, Senhor, falando a tua palavra e adorando e bendizendo o teu santo nome. Continua abençoando as famílias, curando as enfermidades, abrindo portas, abençoando o Brasil. Nós precisamos de ti, Senhor. Sara a nossa terra, estende a tua mão sobre a nossa nação. O Brasil precisa muito de ti, Senhor. Nós precisamos de um grande milagre, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós e perdoar os nossos pecados e afastar de nós todas as nossas transgressões. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e quem estiver alegre pode dizer amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo culto online, em nome de Jesus Cristo. Amém.